Dia! Chegou geografia, né? A geografia com seus aspectos, né? Com um conjunto de coisas que a gente termina descobrindo mais e mais o nosso país, o nosso mundo, sobre as pessoas, tá ok? A geografia é muito rica e eu gostaria que vocês também prestassem bastante atenção nas aulas de geografia, tá? Já estão com o material a postos, já estão com a agenda aí, então depois da vinheta vai vir o assunto da aula de hoje, a agenda. Então vamos começar com a oração para que o dia corra bem, tranquilo, maravilhoso. Podem fechar os olhinhos, se concentrar, fazer aquela bela oração para Papai do Céu nos ajudar no dia de hoje, tá bom? E depois disso, vamos começar. Direções cardeais e os instrumentos de localização, né? Então, muito interessante esse tipo de coisa. A nossa Terra, ela gira, e a gente já sabe que ela girando em torno de si mesma, ela produz um movimento chamado rotação, e ela gira ao redor do Sol. O lado da Terra que recebe os raios do Sol é o dia, ele está claro ali, né? Enquanto isso, do outro lado é noite, porque não estamos recebendo a luz solar ali, né? Os nossos pontos cardeais, o Sol ele nasce, onde a gente chama nascente ou leste, e se põe, aonde a gente chama poente ou oeste, tá certo? Se a gente fosse dirigir pelo Sol, né, do lado que ele nasce é o ponto cardeal leste, são as direções cardeais, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui. Certo, leste. Agora vamos lá, onde ele se põe é o oeste. Na sua frente temos então o norte e atrás o sul. Ok? Muito bem. A bússola. A bússola é para que a gente se oriente, né? Antigamente, os antigos, eles se orientavam pela bússola para saber. A bússola sempre aponta para o Polo Norte. Ela tem uma seta, uma agulha dentro dela que pesa para o lado do norte. Então, sabendo onde está o norte, a gente sabe onde está as outras direções da Terra. Isso faz com que a gente tome a direção que a gente desejar, tá certo? A bússola, ela é um instrumento importantíssimo para os navegadores, para os antigos navegadores principalmente que se lançavam ao mar, né? E também temos os pontos colaterais, tá bom? Que ficam entre os pontos cardeais, entre o oeste e o norte, noroeste. Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. E entre o sul e o oeste, sudoeste, tá certo? E na rosa dos ventos a gente encontra esses pontos cardeais e colaterais, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Uma boa viagem! Além da orientação pelo Sol, pode acontecer à noite também a orientação pela Lua, né? A Lua, assim como o Sol, nasce a leste e se põe a oeste, tá bom? Da mesma forma que fazemos com o Sol durante o dia, podemos nos orientar com a Lua durante a noite, tá certo? A Lua também nos mostra as direções a seguir. No caso da orientação pelo Cruzeiro do Sul, tá? O que é o Cruzeiro do Sul? O Cruzeiro do Sul é uma constelação, né? É um grupo
de estrelas que formam uma cruz, e muitos navegantes, muitos viajores se utilizam do Cruzeiro do Sul para seguir em viagem, né? Durante a noite, ao avistar esta constelação, a gente pode nos orientar por ela. Ao ficar de costas para a direção indicada, pela ponta inferior da cruz do Cruzeiro do Sul, encontramos as nossas costas, o sul, à frente, o norte, à direita, o leste e à esquerda, o oeste. A orientação por GPS, né? Então, o mundo está modernizado, hoje em dia não se utiliza muito mais a bússola, muito mais o Cruzeiro do Sul. Hoje em dia a praticidade nos leva a utilizar o GPS. GPS significa G, global, P, positioning, e S, system, que é uma sigla em inglês que significa Sistema de Posicionamento Global. O aparelho é digital, né, e funciona por meio de vários satélites artificiais que a Terra possui. Ele disponibiliza informações de localização, altitude, distância entre dois lugares, velocidade de percurso, entre outras coisas. Atualmente, o GPS é um equipamento comum na vida de muitas pessoas que o utilizam principalmente no carro, para se localizar pelas ruas e traçar percursos. No entanto, ele também pode ser usado em outras situações, como na fiscalização de áreas florestais, na aviação e na navegação. Antes da invenção do GPS, né, outros modos de localização para demarcar áreas, em alguns lugares ainda é possível encontrar marcos, né? A gente utilizava marcos, e então era uma pedra fincada na terra, mostrando as 4 direções, ou um desenho, né, de metal no chão. Temos aqui no bairro do Recife Antigo o Marco Zero, tá certo? Ali é o quilômetro zero do Recife e mostra nele algumas direções a seguir. Isso é um marco, tá certo? Esses marcos, eles auxiliavam as pessoas a medir distância entre os pontos. Daqui desse marco, quantos quilômetros eu levo para tal ponto? Quantos quilômetros, que direção eu tomo para ir para o leste? E assim vai. O marco, ele serve para direcionar as pessoas a partir dali, daquele momento, tá ok? Interessante da gente ver é que lá no Equador existe um marco zero, tá? E o marco zero do Equador, ele mostra exatamente onde passa a linha do Equador. Então, a linha do Equador, ela marca, né? Na demarcação da linha do Equador, tudo que é acima da linha do Equador é norte, tudo que é abaixo da linha do Equador é sul. E o Brasil ele é cortado pela linha do Equador, tá bom? Interessante de se saber sobre o Marco Zero do Equador. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Tenham compreendido. As nossas aulas são feitas com muito carinho para vocês compreenderem melhor o assunto, né? Para ver como é que funciona a geografia, como é que a gente pode entender melhor esses mapas, essas situações, tá certo? Dúvidas, como sempre, no PV, tá bom? E é isso. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.